Tudo bem? Resolvi gravar um vídeo da correção da UERJ. Resolvi fazer esse vídeo para estudantes que querem entender um pouco como resolver questão. Não precisa ter uma carga teórica muito grande para resolver, só para fazer o objetivo que é da prova, que é matar a questão, entendeu? Resolver a questão. Não precisa ter um conteúdo bem específico. Então aqui não vai ter uma abordagem muito teórica da parada. Eu vou dar uns exemplos, vou ensinar um pouco, mas assim, a abordagem teórica não vai ser tão foco, vai ser mais como resolver questão de forma mais safa. É isso que eu pretendo fazer, entendeu? Peguei aqui as questões, já dei uma categorizada aqui, né? Já ordenei elas. Eu vou corrigir as questões que dá para ver que é propriamente química e vou dar um salve nessas duas aqui, a questão 4 e a 6. A 6, né, é mais para biologia, pode ser contado com biologia, né, bem mais, mas assim, se tu souber um pouco de polímero, saber que pode ser formado, que forma essas fibras e poluição, tu já consegue matar também. A parte o 4 é mais focado na física, mas se você souber um pouco da densidade, e a densidade você estuda na parte de soluções de química, você também consegue resolver essa parte, beleza? Os tópicos aqui que eu botei, os marcadores que eu botei em roxo, é para explicar como que você na hora da prova tem que dar a leitura nesse foco, entendeu? Tipo, vou focar ler essa parte, mais essa parte do que as outras. Por exemplo, quando eu peguei a prova para ver, eu nem li isso aqui, eu sei que isso aqui é parte do texto base, essa região toda aqui, ó, é tudo do texto base. Eu não li isso, eu simplesmente comecei a ler já na parte que eu sei que é mais importante, que é a parte aqui de baixo. Lê sempre o comando da questão, que o comando vai te guiar o que tu tem que fazer. Então aqui a parte roxa, por exemplo, só essa parte roxa daqui até aqui, você já consegue resolver a questão, tá? Então aqui, o principal ânion da estrutura química é o silicato, representado por SiO4-4 em cima, certo? Nesse ânion, a ligação interatômica, tem que dar o foco nessa parte aqui, ligação interatômica, você já consegue resolver, eliminar uma das alternativas. Interatômica quer dizer átomo com átomo, por exemplo, um átomo com átomo. Por exemplo, o que ele está querendo é o silício, Si, e o oxigênio. Por que eu estou falando que dá para resolver já uma das questões? O dipolo-dipolo é força intermolecular. Intermolecular é molécula com molécula, que eu já vou resolver aqui embaixo. Então, dipolo-dipolo tu já consegue eliminar só com o comando. E vamos resolver o resto, né? Os outros três aqui. O que aconteceu aqui foi. Bora lá. Tem que saber qual que é a força interatômica entre as moléculas ali, né? Entre os átomos. Iônico. Quando você tem uma ligação iônica, você tem metal com ametal. Se você pegar na tabela periódica, o silício é esse aqui, é um ametal, e o oxigênio também é um ametal. Então, o iônico não dá para fazer. Um exemplo de iônico, o NaCl, certo? Que o Na é o metal e o Cl é o ametal. Aí o Na, o que ele vai fazer? Ele vai meio que dar o elétron, porque o Na vai precisar só tirar um elétron para concluir a camada de valência, né, e ficar estável. Então o Na, a estratégia dele é tirar um elétron, e o Cl ele precisa só de um elétron para ficar estável. Então ele vai dar o elétron para o Cl e os dois ganham, entendeu? Metal a metal, o exemplo é NaCl. Então, isso aqui, como você está vendo, é metal e metal, não dá para resolver isso. Então, vamos tirar isso aqui, tá errado por causa disso. Metálica. A ligação metálica, ela é caracterizada por metal-metal. E eita, eu escrevi errado aqui, peço perdão. Aqui já vimos que ele é um ametal e um ametal. Então, só por isso aqui tu já consegue tirar. Beleza? Metálica, metal, silício, oxigênio, ametal. Covalente. Covalente você, no caso é a nossa resposta, certo? Se tu já resolveu as outras três e viu que não dá, vai ser o covalente. O covalente é caracterizado por uma
por uma... Botei errado aqui também, peço perdão. Como eu disse, eu não sou professor, eu só estou tentando explicar do jeito que um estudante entenderia, certo? Mas eu só dei um erro aqui. O covalente seria a metal com a metal, seria um compartilhamento de elétrons, beleza? E é o que a gente está vendo aqui. O silício ele compartilha elétron com o outro para os dois se estabilizarem. O silício não está dando elétron e nem o oxigênio está dando elétron. Eles estão compartilhando elétrons, estão mutuamente compartilhando alguns elétrons para se estabilizar. Essa é a parte, beleza? Eu marquei aqui uma parte mais específica do que poderia, por exemplo, ser cobrado num tópico mais difícil da UERJ, que não seria o caso, né? Porque a UERJ não cobra coisas mais difíceis. Mas, por exemplo, uma força intermolecular, que seria a letra B, que eu estou marcando aqui, certo? De polo, seria um polar com um polar, certo? Vamos fazer um caso que existe uma molécula HCl e uma molécula H2O, certo? E essas moléculas elas não vão se ionizar ou algo do tipo. Esse caso específico é um polar com um polar, eles iriam fazer a de polo, certo? Agora vamos botar o caso que vai ser o que vai ocorrer mesmo, que é quando o HCl vai se ionizar dentro da água, certo? Então vamos lá, o caso vai se ionizar em H+, e Cl-, certo? Cl-. O H+ vai interagir com a água e vai formar pontes de hidrogênio, entendeu? E o Cl ele vai interagir com a água e vai formar uma ligação de íon, entendeu? E aí se for fazer uma tabela de forças, o Cl vai fazer uma força íon de polo no caso, e vai ser mais forte do que o hidrogênio. Isso aqui é um caso mais aprofundado, pegando por exemplo HCl, ionizando ele para ficar HCl, H+, mais Cl-, e formando essa parte aqui. Um caso aprofundado, só queria dar um salve nessa parte. Vamos lá. Na estrutura desse composto há uma cadeia carbônica fechada, presente em maior quantidade. Tu tem que pegar essas ideias que eles falam. Maior quantidade, qual que é? Tem 3 cadeias carbônicas fechadas. Essa aqui, essa e essa. Aí maior quantidade, se tu olhar rápido, tu vê que essas duas são iguais, entendeu? Então a maior quantidade ele está falando dessas duas. Essa cadeia é classificada como... Beleza, alicíclica. Alicíclica é quando é uma cadeia fechada, mas ela não é aromática. Tipo assim, ela é fechada, ela pode ter ligações, mas ela não é aromática. O que é aromática são essas duas aqui, né, que é o gabarito da resposta. Eu vou falar como tu consegue perceber quando é aromática ou não. Então a alicíclica é só uma cadeia fechada. Essa aqui, por exemplo, seria uma alicíclica, né? Então tá errado, porque não é alicíclica. A que a gente está querendo é aromática, que é a resposta. Eu não vou ficar fazendo mistério e tudo mais, eu só quero fazer o pensamento para tu fazer na hora, entendeu? Então assim, no momento eu já vou marcar já antes e vai ser isso, entendeu? Não vou ficar fazendo mistério para marcar não. Saturada. A saturada é quando tem esse exemplo aqui, carbonos que não tem ligação dupla, tripla, eles são só carbonos simples. Se tu pegar, por exemplo, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação aqui com o hidrogênio, um carbono aqui, uma ligação com o hidrogênio, ou uma ligação com esse carbono aqui, e outra ligação com esse carbono aqui. Então ele está fazendo uma ligação aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Ele só está fazendo ligação simples. Com isso é a saturada. Se fosse insaturado, por exemplo, seria... Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Seria uma ligação dupla, por exemplo, aqui já é saturado. Não vem ao caso, porque a gente está falando sobre cadeia carbônica fechada, então já tiraria essa parte aqui, entendeu? O aromático, que é o nosso gabarito, está dizendo que a cadeia carbônica... Vou falar aqui as características que confirma que isso aqui é uma cadeia carbônica aromática. Duplas alternadas. Por exemplo, tem um carbono aqui com ligação simples, uma com dupla, uma com simples, uma com dupla. São duplas alternadas. Essas duplas alternadas é a característica da aromática. Fórmula molecular C6H6.
A duplas alternadas vai formar uma estabilidade por meio da ressonância. Outro jeito de também representar esse carbono, esse anel aromático, é fazendo o hexágono aqui, ó, com o círculozinho. Isso aqui é sinal de indício de ressonância, certo? E a partir dessas duplas alternadas e a ressonância faz o composto ser estável. Porque, por exemplo, se você quiser pegar quebrar essa pi, ela praticamente vai fazer um giro e ela vai se virar para cá, a outra vai virar para cá, a outra vai virar para cá, certo? Isso vai fazer o fenômeno da ressonância e vai tornar ela bem estável. Outros critérios que não vêm ao caso seria ela ser cíclica e planar, por exemplo. Planar seria mais a parte de hibridação do carbono. Obedecer a regra de Huckel. Isso não vem ao caso, mas se você quiser pesquisar mais a parte, tá tudo à disposição. Heterogênea, essa cadeia, por mais que seja heterogênea, por exemplo, a heterogênea classifica uma cadeia que tem algum átomo dentro da cadeia principal que é diferente de carbono e hidrogênio. Como você pode ver aqui embaixo, tá vendo? Aqui é carbono, essa região aqui deixa eu pegar outra corzinha para dar uma ajudada. Isso aqui é carbono, carbono, carbono e carbono. Isso aqui é a cadeia principal, certo? Vamos fazer a cadeia principal aqui. Tá ligado com hidrogênio, 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 hidrogênio e por aí vai. Isso aqui é um oxigênio. O oxigênio, ele é diferente. Isso torna ela heterogênea, uma cadeia heterogênea. Se fosse uma cadeia assim, por exemplo, é só carbono e hidrogênio na cadeia. Isso aí é homogêneo. Nesse caso aqui tem deixa eu apagar aqui para ficar melhor, para ver. Nesse caso aqui tem nitrogênio na cadeia principal. Isso vai tornar ela heterogênea. Mas o caso que a gente está falando é uma cadeia carbônica fechada. Então não vem ao caso essa parte, entendeu? Então a aromática é o gabarito. Isso aqui tu consegue resolver olhando assim, batendo o olho com um pouco de estudo, tu resolve essas questões fáceis, sabe? Tu não precisava nem ler isso aqui. Eu não li essa parte de cima. Eu não li essa parte toda aqui de cima. É só resolver a parte de baixo. Só de ler a parte de baixo você já consegue associar o que ele quer. Por exemplo, isso aqui, eu não li. Eu já tenho presetado o que eu preciso fazer na questão para resolver. E eu faço isso, entendeu? Por exemplo, considere entalpias padrão de formação das substâncias compostas presentes na reação acima. Aí tem aqui as entalpias, certo? E a variação de entalpia padrão em kJ por mol é bom. Essa questão aqui não tem pegadinha, mas é bom você tentar em kJ por mol, porque às vezes você vai fazer uma questão que vai realmente dar kJ por mol, mas, por exemplo, não é 1 mol. Talvez seja 2 mols que você deu a resposta e talvez tenha que dividir por 2 ou multiplicar. Tem que atentar para essa parte, kJ por mol, beleza? Vamos lá, um pouco de teoria aqui. Moléculas simples, substâncias simples, certo? Como o H2, tem a entalpia igual a zero. Por isso que nem deu aqui no quadro, nem no quadro deu o H2 aqui, certo? Porque a entalpia é igual a zero. O CO2 a gente vai fazer e o H2, e essa molécula aqui também a gente vai fazer. A fórmula que a gente vai resolver é essa aqui. Como é uma entalpia padrão de formação, a gente vai usar essa aqui. ΔH é igual ao somatório, esse símbolo aqui é o somatório, é igual ao somatório dos produtos, que seria aqui em cima. Essa parte aqui é o produto, essa parte aqui é o reagente. Então, ΔH é igual ao somatório dos produtos menos o somatório dos reagentes. No caso, o reagente só vai ser o CO2, porque isso aqui vai ser zero, a entalpia, certo? E aqui dos produtos vai ser só esse composto. Agora, vamos fazer então a conta aqui. ΔH, o somatório dele só vai... Antes de resolver essa questão, é bom salientar que tem que ver se está balanceada a equação. Eu já vi a equação, quando bate o olho na equação, tu balanceia. Então aqui, ó, 2H,
2O2, 2O2 e um C. Tá balanceado, beleza? Se não, tem que balancear. É importante balancear, porque senão vai errar a questão. Pô. Vamos lá. Produto vai ser... Vou botar entre parênteses aqui. Menos 425. Menos... Vai ter outro menos agora. Esse menos aqui que eu botei, eu vou mudar de cor agora para vocês entender. Essa parte aqui eu estou fazendo do somatório dos produtos. Só tem um produto, então vai ser só esse somatório. Esse menos é deste menos aqui da fórmula. E toda essa equação que eu vou fazer agora é do somatório dos reagentes. Beleza? Então vou apagar aqui para ficar mais limpo. Aí vai ser o que? O produto foi esse composto e o reagente vai ser o CO2, certo? O CO2 vai ser menos 3935. Que conta matemática, certo? Você vai fazer aqui o H, esse sinal aqui, o menos com menos, vai sumir, vai ficar mais, beleza? Vai ficar essa conta aqui, que vai dar menos 31, beleza? Menos 31,5. Eu não vou resolver a questão aqui, porque a matemática, que isso não vem ao caso. É bom salientar outra parte que eu fiz aqui em cima, tá? Eu vou apagar toda a região que eu já resolvi. Que isso aqui já expliquei, certo? Aqui a resposta é a letra A, menos 31. Mas eu vou fazer um pouco mais difícil essa questão. Por exemplo, se a UERJ quisesse cobrar a variação de entalpia e o tipo de reação que ela é, a gente vai ter que recorrer a esse conceito aqui, que eu vou explicar. Se o ΔH ele for maior que zero, por exemplo, maior que zero, ΔH mais 1, ela é uma reação endotérmica. Endotérmico absorve calor. Se o ΔH for menor que zero, por exemplo, ΔH vai ser menos 1, ele é uma reação exotérmica e vai liberar calor. O que a UERJ poderia cobrar um pouquinho mais difícil para pegar outro conceito da mesma área, certo? Falar variação de entalpia e falar qual que é a reação. Por exemplo, menos 31 e essa reação é reação exo, certo? Porque isso aqui é uma reação exo. Aí essa aqui seria a resposta certa. Vamos botar que essa aqui também eles vão botar certo. Mais 31 e a reação é endo. Beleza. Se fosse realmente mais 31, o endo também está certo. Agora vamos botar esse menos 800 e pouco aqui. Endo. Tá errado. Por quê? Porque o ΔH é negativo, é exo, certo? Então, talvez você conseguiria eliminar com essa parte. E o ΔH positivo, a reação é exo, tá errado. Pelo mesmo motivo que eu expliquei aqui embaixo. Eu expliquei sobre o C, entendeu? Então, se a questão quisesse dificultar um pouco, poderia fazer desse jeito, com o ΔH explicando se a reação é exo ou endo. E se quisesse também, ou poderia fazer os dois, né? Ou poderia explicar, por exemplo, isso aqui é menos 31 e absorve calor. Tá errado. Seria, isso aqui é menos 31 e isso aqui libera. E essa reação libera calor. Certo? Porque a reação exotérmica libera calor e o ΔH é negativo. Então, se a UERJ quisesse complicar um pouco mais, seria cobrando essa parte. Que libera calor e que... Ou seria exo. Então, se atenta a isso, é bom saber de vez em quando. Por exemplo, vai fazer essa questão aqui, tu vai resolver essa questão aqui em 2 minutos, 1 minuto. Mas assim, isso aqui seria o quê? Seria exo, isso aqui seria endo, exo, por aí vai, entendeu? E aí você já vai meio que fazendo rapidinho, já até para dar uma treinada nos outros tópicos da mesma área, beleza? É isso que eu queria pontuar nessa resposta. O óxido de arsênio 3, é importante focar nesse 3, nomenclatura 3, possui a seguinte fórmula molecular. Bora lá.
Isso aqui é simplesmente fazer cálculo de NOx e ver qual que é o arsênio que tem 3. Já vou adiantar que é a letra D. Isso é simplesmente ver qual que é o NOx que tem um arsênio mais 3, tá? É simples. Igual, por exemplo, o exemplo mais clássico, o óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, que está nesse caso aqui, a gente já consegue resolver fácil. Tipo, é o mesmo exemplo praticamente. Vamos lá. Essa questão aqui mata por NOx, tá? Cálculo de NOx simples, sem muito mistério. Vamos pontuar que o oxigênio tem um NOx menos 2, não é sempre, né? Não é sempre. E o hidrogênio tem um NOx mais 1 e também não é sempre que ele tem um NOx mais 1. Mas sempre, se tiver com dúvida, põe o oxigênio menos 2 e o hidrogênio mais 1. Não é sempre, mas a maioria dos casos é isso, entendeu? NOx fixos é bom saber, para pontuar aqui na parte dessa questão. Não, essa questão aqui não precisa de NOx fixo. Mas saber que o oxigênio está menos 2, tu já mata um pouquinho. Já faz a parte do oxigênio. Mas é bom saber NOx fixo para outras questões. Os NOx variados, eu vou dar o exemplo do ferro, que pode ser mais 2 ou mais 3, para resolver a parte aqui do óxido de ferro 3. Essa parte aqui seria uma frase que seria o von Kleber-Briskip. Essa frase, ela faz você fazer um esquema da graduação de eletronegatividade de cada átomo, cada átomo, entendeu? Então, por exemplo, o flúor é o mais eletronegativo, depois vem o oxigênio. Isso é importante já para ter uma ideia de qual é o elemento que vai ser negativo ou positivo. Por exemplo, dá para ver que o oxigênio ele vai ser mais eletronegativo que o hidrogênio. E a eletronegatividade é puxar o elétron praticamente. Então, o oxigênio, já dá para entender que nesse exemplo aqui de cima, do H2O, o hidrogênio vai dar o elétron para o oxigênio, certo? Porque ele é mais eletronegativo, então vai puxar. Então já dá para entender que o NOx daqui vai ser negativo e o NOx daqui vai ser positivo, entendeu? Com essa tabela aqui de eletronegatividade, você consegue entender isso. Consegue fazer uma boa explicação sobre tudo. Von Kleber-Briskip e essa tabela aqui, você forma isso aqui, o von aqui, certo? O Kli, o Cl, Briskip. O Briskip, o que aqui tá com Q, certo? Na frasezinha que eu fiz aqui em cima. Mas é um C, certo? Von Kleber-Briskip. Você consegue formar essa eletronegatividade aqui. E você mata muita questão com isso, tá? Isso aqui é um bizu bom de se focar. Aqui é como resolver cálculo de NOx, que é simples. Se isso aqui for uma molécula neutra, o cálculo de NOx tem que dar 0, tá? A gente vai fazer uma equação algébrica aqui, simples também, e o cálculo de NOx tem que dar 0. Por exemplo, é porque a gente já sabe, certo? O hidrogênio vai ser mais 1 e o oxigênio vai ser menos 2, porque eu já dei aqui essa informação, tá? Essa aqui vai ser fácil. E aí, se você for fazer essa questão, vai ser 2 hidrogênios, 2 vezes 1, certo? Mais menos 2, que é o oxigênio, tem que dar 0. Isso aqui realmente dá 0, certo? 0 com 0, foi. Agora, esse aqui vem um caso específico, que é o peróxido, certo? E esse caso aqui não tem, por exemplo, o oxigênio igual a menos 2. Vamos resolver. Vamos basear que o hidrogênio vai ser o mais 1, tá? O hidrogênio é mais 1. Isso aqui eu vou botar como X. Isso aqui é uma molécula neutra. Não tem uma carga nela, igual, por exemplo, um SO4 2-. Isso aqui seria menos 2 o somatório, porque tem uma carga nele. Como isso aqui é uma molécula neutra, o somatório vai ser 0. Vamos fazer 2 vezes 1 mais 2, porque são 2 oxigênios aqui, vezes X igual a 0. Beleza? Aqui vai resolver ficar 2x igual a 0. 2x igual a menos 2, certo? X igual a menos 1. Então, nesse peróxido, o oxigênio, nos peróxidos no geral, certo? Nesse peróxido aqui, o oxigênio vai ser menos 1, tá? Cálculo de NOx simples. Aqui já vem um caso específico, porque o Na
é 1, 2 NOx fixos da família 1A, então o NOx dele é mais 1. Beleza? Então aqui a gente já sabe que o NOx dele é fixo, mais 1. Logo, para dar 0, isso aqui tem que ser menos 1. Beleza? Esse aqui é um caso também específico, que o hidrogênio não é mais 1. O hidrogênio vai ser menos 1 nesse caso. O hidrogênio pode ser 0, menos 1. Esse é um caso que o hidrogênio é menos 1. Um caso que o hidrogênio é 0, H2. O hidrogênio é 0, NOx 0. Então esse aqui é um caso que o hidrogênio é menos 1, certo? E nesse cálculo aqui do óxido de ferro, você mata a questão ali de cima. Vamos supor, isso aqui é NOx variável, então ele pode ser 2 ou 3, certo? Mais 2 ou mais 3. Vamos adotar que o O2, que o oxigênio é menos 2, certo? E a gente vai fazer a conta. Vou botar que esse cara é x. 2 vezes x mais 3 vezes menos 2 tem que dar 0, né? Porque isso aqui é uma carga neutra, dá 0. 2x mais menos, no caso, né? Que vai ficar 2x menos 6, 2x menos 6 igual a 0. X vai ser mais 3, certo? X vai ser mais 3, fazendo toda a conta. Logo, a nomenclatura está explicando já isso. Óxido de ferro 3, óxido de ferro 2. Essa nomenclatura já explica, tá? Você tinha que focar no arsênio 3, que já vai saber que o NOx tem que ser o 3. E resolvendo o cálculo de todo aqui, baseando que o oxigênio é 2, é menos 2, você vai basear que o oxigênio é menos 2 em todos. Você vai descobrir que é a letra D. Tem a mesma fórmula até, praticamente. Por exemplo, aqui, ó, AS2O3, Fe2O3. Se você soubesse que o ferro 3 é nessa fórmula, tu não precisa saber, claro. É só tu fazer o NOx aqui rapidinho que tu já mata. Se você souber, você já sabe que vai ser igualzinho, entendeu? É praticamente isso. Então, saber cálculo de NOx, assumir que o O2 é igual a menos 2 quase sempre, assumir que o hidrogênio é mais 1 quase sempre, saber os NOx fixos e os variados, sobretudo o ferro, que é o mais importante, que é o mais 2 e mais 3. Essa curva de eletronegatividade, ela ajuda mais também, por exemplo, na questão lá que eu botei a 5, o von-Kleibrisky, já ajudaria no dipolo-dipolo, nas forças intermoleculares ajuda bem mais. Mas ela salva nisso aqui também. É bem importante saber essa frase, saber essa graduação aqui, certo? Esse nível aqui de força, de eletronegatividade. É isso, entendeu? Só fazer essas questões aí, só fazer esses NOx aqui, tu vai saber qual que é o certo, tá? Faz esses aqui do A, do B e do C, que tu vai ver que não tá dando certo. E a última questão, que eu considerei a mais difícil dessa prova, porque eu precisava ter uma sacada, bem simples, mas precisava ter essa sacada. E vamos resolver ela. O percarbonato de sódio, que corresponde a uma mistura de 2 mol de Na, e 3 mol de peróxido de oxigênio. Você tem que saber essa parte aqui, você tem que se ligar nessa região aqui. Mistura. Esse percarbonato é a mistura desses dois. Dá pra botar aqui embaixo, eu já fiz a equação direitinho, tá? E já balanceei também aqui do outro lado, lendo aqui embaixo, diz que esse processo vai liberar, depois da decomposição, o peróxido de hidrogênio. Vai liberar oxigênio, certo? Então já balancei o oxigênio que vai ser liberado, não vem ao caso como vai ser o composto. Essa mistura ela pode ser escrita desse jeito, com mais, ou ela vai ser uma mistura, então ela vai ter essa bolinha. Essa bolinha quer dizer que essas duas moléculas, esses dois compostos aqui, eles vão se juntar por um tempinho, sabe? É praticamente isso, pode ser baseado por uma bola ou por mais. Eu já fiz aqui a proporção, certo? E adiantei pra gente a tabela periódica, é só tu ver na tabela periódica como que vai ser o peso de cada molécula, beleza? Mas eu já adiantei aqui embaixo como é que vai ser. Então, a grande sacada é saber que é uma mistura, tá? É uma mistura. Não vai reagir só os 2 mol de Na2CO3, nem só os 3 mol de H2O2.
tá? É uma mistura, vai reagir isso tudo que vai liberar isto, beleza? Então vamos lá. Considerando 1 kg de percarbonato, que é a mistura, o volume máximo de litros em litros de oxigênio formado vai ser quanto? Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Tem esse coeficiente, tem esse cálculo estequiométrico aqui em cima, essa fórmula, beleza? Vamos fazer isso como vamos fazer uma regra de 3. Nós vamos botar isso aqui como a linha base. E o outro embaixo vai ser a linha que a gente quer resolver, tá? Então, bora lá. A mistura vai ser o somatório dessas duas coisas. O somatório dessas duas coisas vai ser 2 vezes 106 mais 3 vezes 34, beleza? Isso aqui vai formar 3,2 mol, que eu estou fazendo aqui do outro lado, de 22,4 litros, beleza? Isso aqui também a UERJ dá a informação do 22,4, mas também é importante saber, tá? É importante saber já de cor. Isso aqui está em grama, esse aqui está em litro. A mistura de baixo a gente já sabe, vai ser 1 kg de percarbonato. Eu vou botar em 10 a 3, beleza? 10 a 3 gramas, para cancelar as gramas aqui, tá? E embaixo aqui eu vou botar como X. Você pode botar X, A, B, o que tu quiser, filho. Se tu quiser botar numa discursiva, por exemplo, já que a gente está descobrindo o volume, pode botar um V para ficar mais bonitinho. Se tu quiser, por exemplo, descobrir, vamos supor que é outra regra de 3, se você quer descobrir a grama, você põe M para saber massa. Mas isso aí, cara, é só detalhe. Se tu botar X, não vem ao caso, não é o problema. Põe X, depois tu põe outro X', põe Y, isso não vem ao caso, tá? Então vamos lá, resolvendo essa fórmula aqui, essa regra de 3, eu não vou resolver essa fórmula aqui não, tá? Vocês, se quiserem, resolvam aí. E vai dar que x é igual a 107, tá? O x ele é igual a 107 litros, tá? Estamos dizendo aqui em litros. Então, essa é a sacada. Perceber que vai ser uma regra de 3 estequiometria, uma regra de 3 com mistura. Então, a gente vai ter que juntar essas duas. Vai fazer uma mistura e vai levar isso aqui com 1 litro, certo? Vai ser em litro isso aqui. Então, beleza, a mistura, a linha-chave vai ser essa, que é a fórmula que ele está dando aqui em cima para nós. Ele está falando quantos de grama que vai reagir de mistura e está querendo saber o X, tá? É uma estequiometria um pouco... A única coisa que você precisa saber a mais que é uma mistura. E não é só, por exemplo, 2Na2CO3 reagindo com isso aqui, tá? É só isso que você precisa saber. Eu espero que isso aqui esteja certo, esse cálculo aqui que eu botei. Mas no final tem que dar 107, tá? É praticamente isso. E é isso o gabarito, certo? Da correção do primeiro EQ da UERJ, tá? Eu fiz isso aqui só para, tipo, ensinar mais ou menos como que você tem que saber resolver uma questão rápida e matar a questão, tá? Isso aqui quando eu peguei, eu fiz em menos de 5 minutos. Tu tem que ver que não precisa ler muitas partes. Esse é o foco da prova. Das provas e tudo mais, de resolver a questão. Tu não precisa saber essa parte aqui, beleza? Você não precisava ler isso aqui, eu não li. Você só precisa saber as sacadas que tem que ter em cada questão. Você não precisa ler isso tudo aqui, eu não li. Você precisa fazer o balanceamento, precisa saber um pouco dos negócios que você quer, zero, por exemplo. Você que tem que saber as manhas. Isso aqui não precisa... Porra, isso aqui, se tu não lê isso tudo, ferrou também, né, gente? É mais para saber as manhas, tá? Da prova. Em ordem de dificuldade, eu vou botar aqui qual é fácil e qual que é difícil, beleza? Qual que é fácil, médio e difícil. Essa aqui, a partezinha da química geral, vou considerar como fácil. Isso aqui já chega uma parte da química orgânica. Talvez, como a prova foi no meio do ano, talvez você nem tenha pego ainda a parte da química orgânica. Então vou botar, fácil para médio. Fácil para médio. Que também, quando tu pega, só pegar a química orgânica, tu já sabe um pouco disso. É uma das primeiras aulas de classificação de cadeia. Essa parte aqui também, tu tem que... no início da fisicoquímica, certo? Você precisa saber... não é difícil essa questão. O problema é que ela engana nos sinais. Então o sinal talvez esteja
engane um pouco, entendeu? E confunda as pessoas. Mas eu vou botar como fácil. Essa aqui também, cálculo de inox, um pouco de nomenclatura. Eu vou botar um pouco como médio, só por causa da nomenclatura, que às vezes as pessoas, quando estudam só para o Enem, não ligam muito para nomenclatura. Então vou botar um médio só por causa da nomenclatura. A mistura, vou considerar médio também. Não tem questão difícil nessa prova da UERJ. Bem, por exemplo, esse aqui não teve uma questão difícil. E é isso, tá? Eu espero que tenha ajudado. O meu intuito é ajudar alguma pessoa, entendeu? Se eu conseguir ajudar uma pessoa com alguma sacada em alguma dessas questões, eu já estou satisfeito já, tá? É isso. Tchau, gente.